A residência dos Almeida era sem dúvida a mais imponente do bairro dos Pimentas, em Guarulhos. Enquanto o resto da região mantinha um aspecto mais simples, a mansão se erguia como um monumento à riqueza e ao poder da família, com seus jardins impecáveis e a arquitetura moderna que destoava da paisagem ao redor. Foi naquele cenário de ostentação que Júlia Almeida cresceu, protegida por muros altos e seguranças particulares, mas nunca verdadeiramente livre. Naquela manhã ensolarada de setembro, Júlia observava o movimento da cidade pela janela de seu escritório no último andar do edifício Almeida, sede das empresas Almeida, o império construído por seu pai, Roberto Almeida, ao longo de décadas. O horizonte guarulhense se estendia à sua frente, com o aeroporto internacional ao longe, lembrando-a constantemente de que havia um mundo lá fora que ela mal conhecia. Senhorita Almeida? A voz de sua secretária interrompeu seus pensamentos. O senhor André Martins está aqui para a reunião. Júlia respirou fundo, ajustou o blazer azul marinho e se virou com um sorriso ensaiado. Pode mandá-lo entrar, Teresa. André Martins entrou na sala com a confiança de quem sabe exatamente o efeito que causa. Alto, com os cabelos negros perfeitamente cortados e um terno italiano que evidenciava seu porte atlético, ele era a personificação do sucesso aos olhos da sociedade paulistana. Seu sorriso exibia dentes perfeitamente alinhados, mas seus olhos permaneciam calculistas, algo que Júlia, em sua ingenuidade apaixonada, ainda não havia percebido. Minha querida, ele se aproximou, beijando-a suavemente nos lábios. Trabalhando muito como sempre? Alguém precisa manter a empresa funcionando, Júlia respondeu, indicando a cadeira à sua frente. Temos que finalizar os detalhes do relatório financeiro antes do nosso casamento. Depois disso, estaremos 2 semanas fora e quero deixar tudo organizado. André assentiu, simulando interesse nos documentos que ela apresentava. Na verdade, ele já sabia de cor cada número daqueles balanços. Havia estudado meticulosamente a situação financeira das empresas Almeida e da fortuna pessoal de Júlia. Afinal, em apenas 3 dias, tudo aquilo estaria sob seu controle, assim que se tornasse o marido da única herdeira do Império Almeida. O que Júlia não sabia era que, naquele exato momento, no andar de baixo, Patrícia Vieira, diretora financeira das empresas Almeida, também pensava no casamento que se aproximava, mas seus pensamentos estavam longe de serem felizes. Em seu escritório elegante, ela digitava freneticamente no computador, apagando rastros de transações suspeitas que havia realizado nos últimos meses, enquanto a foto em sua mesa a mostrava abraçada a André em uma praia discreta do litoral norte paulista. Uma foto que ninguém mais conhecia. Está tudo pronto para o grande dia? André perguntou, interrompendo a análise de planilhas que fingiam fazer juntos. Os olhos de Júlia brilharam. Aos 28 anos, ela finalmente sentia que sua vida começaria de verdade. Desde a partida repentina de seu pai, 3 anos atrás, ela havia se dedicado exclusivamente a manter o legado da família. Agora, com André ao seu lado, sentia que poderia finalmente respirar. Sim, o buffet confirmou tudo. A decoração da igreja está quase pronta, e meu vestido teve a prova final ontem. Ela sorriu, genuinamente empolgada. Mal posso acreditar que em 3 dias serei a senhora Martins. André tomou suas mãos entre as dele, beijando-as com falsa devoção. Eu sou o homem mais sortudo de Guarulhos, quiçá do Brasil inteiro. O que ele não mencionou foi o telefonema que havia recebido naquela manhã. Renato Souza, seu agiota, não estava mais disposto a esperar pelos milhões que André devia. Ou você paga até o final do mês, ou não respondo pelos meus atos, havia dito a voz ameaçadora do outro lado da linha. As dívidas de jogo, os investimentos fracassados, o estilo de vida extravagante, tudo isso havia levado André à beira da ruína. O casamento com Júlia era sua última esperança, sua tábua de salvação. No final da tarde, enquanto o sol começava a se pôr por trás dos prédios do centro de Guarulhos, Júlia se preparava para sair quando seu celular tocou. Era sua tia Margarida, a única parente que ainda mantinha contato regular com ela, após desentendimentos familiares que se seguiram à leitura do testamento de Roberto Almeida. Júlia, querida,
Só queria confirmar se você vai mesmo seguir com esse casamento relâmpago. Você conhece esse homem há menos de um ano? Júlia revirou os olhos, cansada daquela conversa. Tia, já conversamos sobre isso. André me faz feliz. Ele me entende, me apoia. Ele entende que você é dona de uma das maiores fortunas de São Paulo, isso sim, rebateu a tia com acidez. Roberto estaria preocupado. Você deveria ao menos considerar um acordo pré-nupcial. André já concordou em assinar qualquer documento que eu achar necessário, Júlia respondeu, omitindo que ela própria havia dispensado tal acordo depois que André sugeriu que isso demonstraria falta de confiança entre eles. Preciso desligar agora. Nos vemos na cerimônia. Ao encerrar a chamada, Júlia não percebeu o homem que a observava discretamente do outro lado da rua quando saiu do edifício. Lucas Oliveira, 27 anos, estudante de economia na Universidade Estadual, trabalhava como coveiro no cemitério São Judas para manter seus estudos e cuidar de sua mãe doente, Dona Cleide. Ele havia vindo ao centro resolver assuntos do cemitério no fórum da cidade e reconheceu Júlia dos jornais locais. A princesa de Guarulhos, murmurou para si mesmo, observando-a entrar na Mercedes prata. Um mundo tão distante do dele, pensou. Um mundo que ele estudava nos livros de economia, mas que lhe parecia tão inacessível quanto as estrelas que começavam a aparecer no céu daquela noite. No dia seguinte, véspera do casamento, André surpreendeu Júlia com um convite para um jantar particular. Apenas nós dois, antes da loucura de amanhã, explicou ao telefone. O restaurante escolhido era o mais requintado de Guarulhos, com vista para o parque central da cidade. Júlia chegou às 8 em ponto, usando um vestido vermelho que destacava sua silhueta delicada. André já a esperava com uma garrafa de champanhe francesa e seu mais encantador sorriso. Um brinde, ele propôs entregando-lhe uma taça. A mulher que transformou minha vida. Júlia sorriu, sentindo-se a mulher mais feliz do mundo. Mal sabia ela que aquela taça continha mais que champanhe. Continha também um pó incolor e inodoro que Patrícia havia conseguido através de contatos obscuros. Um composto que simularia perfeitamente uma parada cardíaca natural. Enquanto jantavam e conversavam sobre planos futuros que nunca se realizariam, o veneno começou lentamente seu trabalho. Quando a sobremesa chegou, Júlia começou a sentir uma leve tontura que atribuiu à emoção e ao champanhe. Não me sinto muito bem, ela murmurou, levando a mão à testa. Acho que preciso de ar. André, interpretando o papel de noivo preocupado com perfeição, pagou a conta apressadamente e a conduziu para fora. No carro, Júlia perdeu a consciência. Em vez de levá-la ao hospital mais próximo, André dirigiu para uma clínica particular afastada, onde um médico já subornado os aguardava. Às 23h42 daquela noite, Júlia Almeida foi declarada sem vida devido a uma insuficiência cardíaca aguda, uma tragédia para a sociedade guarulhense e uma conveniente solução para as dívidas de André Martins e as ambições de Patrícia Vieira. A notícia da morte súbita da herdeira dos Almeida, na véspera de seu casamento, correu rapidamente pelos círculos sociais da cidade. André, no papel de noivo devastado, providenciou um enterro discreto e apressado, explicando aos poucos amigos próximos de Júlia que era o que ela iria querer. O que ninguém imaginava era que aquela não seria a última vez que Júlia Almeida seria vista em Guarulhos. Seu destino estava prestes a tomar um rumo que ninguém poderia prever, muito menos o homem que a traiu por dinheiro. O cemitério São Judas, na região norte de Guarulhos, mantinha um silêncio sepulcral naquela madrugada. As árvores antigas balançavam com a brisa fria que anunciava a chegada do outono, projetando sombras inquietantes entre os túmulos. Lucas Oliveira ajustou o casaco surrado enquanto terminava seu turno noturno, ansioso para voltar para casa e verificar se sua mãe havia tomado os remédios corretamente. Mais um enterro rápido amanhã cedo, Oliveira, informou Sérgio, o administrador do cemitério, entregando-lhe uma ficha. Uma ricaça qualquer. Dizem que morreu de ataque cardíaco na véspera do casamento. Coisa de novela, né? Lucas pegou o papel e leu o nome. Júlia Almeida. Reconheceu imediatamente. Era a mesma mulher que havia visto saindo do edifício empresarial 2 dias antes.
tão jovem, murmurou, sentindo uma inexplicável tristeza. Que hora será o enterro? Às 7 em ponto. Vai ser coisa rápida, sem velório. O noivo fez questão de agilizar tudo. Lucas achou estranho. Geralmente, pessoas ricas tinham cerimônias elaboradas, com dias de velório e muitos presentes. Uma morte súbita já era suspeita. Um enterro apressado tornava tudo ainda mais intrigante. Mas quem era ele para questionar? Apenas um estudante que cavava túmulos para sobreviver. Chegou em casa pouco depois da meia-noite. Seu apartamento ficava em um conjunto habitacional simples no bairro Bom Sucesso, longe dos luxos do centro de Guarulhos. Ao abrir a porta, encontrou sua mãe, Dona Cleide, adormecida no sofá da pequena sala, com a televisão ainda ligada. "Mãe", chamou suavemente, tocando seu ombro. "Vamos para a cama." Dona Cleide, uma mulher de 58 anos cujo corpo frágil escondia uma força interior impressionante, abriu os olhos lentamente. O câncer havia consumido sua energia física, mas nunca seu espírito. "Lucas, meu filho, que horas são?" "Tarde." "Você tomou os remédios?" Ela assentiu, permitindo que o filho a ajudasse a levantar-se. "Tem comida no fogão para você." Lucas sorriu, grato pela preocupação constante da mãe, mesmo em seu estado debilitado. Depois de acomodá-la na cama, esquentou a sopa que ela havia preparado e sentou-se à mesa da cozinha para estudar. Seu livro de macroeconomia estava aberto na mesma página havia dias. Entre o trabalho no cemitério e os cuidados com a mãe, sobrava pouco tempo para os estudos. Pensou na jovem empresária que enterraria pela manhã. Júlia Almeida, herdeira de um império, morta aos 28 anos. A vida era injusta, de formas que ele ainda não compreendia totalmente. Sua mãe lutava bravamente contra o câncer com poucos recursos, enquanto pessoas com acesso aos melhores tratamentos partiam tão jovens. Na manhã seguinte, Lucas chegou ao cemitério ainda sob a luz difusa do amanhecer. O caixão luxuoso de Júlia Almeida já havia sido entregue e estava posicionado próximo à cova destinada a ela. Um espaço no mausoléu da família Almeida, uma construção imponente de mármore branco que contrastava com a simplicidade do restante do cemitério. Surpreendentemente, apenas 5 pessoas compareceram ao breve serviço. André Martins, o noivo de expressão adequadamente devastada, uma senhora idosa que Lucas deduziu ser a tia mencionada nos jornais, um homem de terno que parecia ser algum tipo de advogado, uma mulher elegante de meia-idade que não derramou uma lágrima sequer, e um sacerdote que recitou orações apressadamente, como se tivesse compromissos mais importantes. Ninguém trouxe flores além do arranjo básico providenciado pela funerária. Ninguém fez discursos emocionados. Ninguém parecia verdadeiramente triste, exceto pela tia idosa que soluçava silenciosamente em seu lenço. Após 20 minutos, todos se foram, e André Martins fez questão de entregar uma generosa gorjeta a Lucas. "Certifique-se de que tudo seja feito com discrição", disse o homem, com um olhar que Lucas não conseguiu decifrar. "A família agradece sua eficiência." Lucas assentiu, desconfortável com a situação toda. Assim que ficou sozinho, começou a preparar os equipamentos para o sepultamento final. O procedimento padrão era simples: verificar os documentos, confirmar a identidade e selar o túmulo. Mas havia algo naquela história toda que o incomodava profundamente. Enquanto posicionava o caixão na abertura do mausoléu, Lucas hesitou. O peso parecia distribuído de forma estranha. Por força do hábito, colocou a mão sobre a tampa em um gesto respeitoso que sempre fazia antes de finalizar um sepultamento. Foi quando ouviu um gemido, fraco, quase imperceptível, mas definitivamente humano, vindo de dentro do caixão. Lucas congelou, o coração disparando no peito. Impossível. Devia ser apenas o vento, ou talvez o som do próprio caixão se acomodando na estrutura. Mas então, novamente, um gemido, seguido de um leve movimento que fez o caixão balançar minimamente. "Meu Deus", murmurou, sentindo o sangue gelar nas veias. Sua mente racional dizia para chamar alguém, talvez a administração do cemitério ou até mesmo a polícia. Mas algo em seu instinto o fez agir imediatamente. Com mãos trêmulas,
Buscou as ferramentas e começou a soltar os fechos ornamentados do caixão caro. A tampa pesada cedeu lentamente, revelando o interior forrado de seda branca. Ali, vestida com um elegante vestido azul claro, estava Júlia Almeida. Seus lábios levemente arroxeados se moviam quase imperceptivelmente, buscando ar. Seus dedos tremiam levemente e uma fina camada de suor cobria sua testa pálida. Lucas sentiu o estômago revirar. Ela estava viva. Haviam enterrado uma mulher viva. Senhora Almeida? Chamou tocando suavemente seu pulso. A pulsação estava fraca, mas presente. Pode me ouvir? Os olhos dela se abriram lentamente, desfocados e confusos. O terror em seu olhar era evidente quando finalmente percebeu onde estava. Calma, vou ajudá-la, Lucas garantiu, enquanto cuidadosamente a levantava do caixão. Ela estava gelada ao toque, frágil como porcelana. Vou levá-la ao hospital. Foi quando ela agarrou seu braço com uma força surpreendente para alguém em seu estado. Não, sussurrou com dificuldade. Hospital não. Ele tentou me matar. Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. De repente, tudo fazia sentido. O funeral apressado, a ausência de autópsia, a descrição enfatizada pelo noivo. Quem tentou matá-la? Perguntou, embora já suspeitasse da resposta. André, ela murmurou, os olhos marejados de lágrimas. Meu noivo, veneno. Por favor, não me leve de volta. O medo em sua voz era palpável, genuíno. Lucas sabia que deveria chamar uma ambulância, alertar as autoridades. Era o procedimento correto. Mas algo na súplica desesperada daquela mulher o tocou profundamente. Se o noivo havia chegado ao ponto de envenená-la, quem garantiria sua segurança no hospital? Tenho um carro lá fora, decidiu, pegando-a nos braços. Ela pesava surpreendentemente pouco. Vou levá-la para um lugar seguro até descobrirmos o que fazer. À medida que Lucas carregava Júlia para fora do mausoléu, tomando cuidado para não ser visto, a mente dele trabalhava freneticamente. Estava tecnicamente cometendo um crime. Remoção indevida de cadáver, falsificação de sepultamento. A lista de violações legais seria extensa, mas deixá-la ali ou entregá-la ao sistema que já havia falhado em protegê-la uma vez, parecia o verdadeiro crime. No pequeno Fiat Uno desgastado que havia herdado de seu pai, Lucas acomodou Júlia no banco traseiro, cobrindo-a com seu casaco. Ela tremia, alternando entre momentos de lucidez e confusão. O trajeto até seu apartamento no conjunto habitacional jamais pareceu tão longo. A cada semáforo, a cada esquina, Lucas temia ser descoberto. O que diria se fosse parado? Como explicaria estar transportando a herdeira dos Almeida, oficialmente declarada morta, em seu carro? Quando finalmente chegou ao prédio, agradeceu mentalmente por ser horário de trabalho e poucos vizinhos estarem por perto. Com Júlia apoiada em seu ombro, parcialmente consciente, subiu rapidamente os 4 andares até seu apartamento. Dona Cleide estava na cozinha quando a porta se abriu. Seus olhos se arregalaram ao ver o filho carregando uma mulher desconhecida, pálida como um fantasma. Lucas, o que aconteceu? Quem é essa moça? Mãe, ele respondeu, a voz trêmula de adrenalina. Essa é Júlia Almeida. E segundo todos em Guarulhos, ela morreu ontem à noite. Os olhos de Dona Cleide, sempre perspicazes apesar da doença, se encheram de compreensão. Sem fazer mais perguntas, imediatamente indicou o sofá. Coloque-a aqui. Vou buscar água com açúcar e ver se temos algum remédio para a febre. Ela está gelada. Enquanto sua mãe entrava em modo de cuidadora, Lucas finalmente sentiu o peso da decisão que havia tomado. Acabara de mudar completamente o rumo de sua vida e possivelmente colocado a si mesmo e sua mãe em perigo. Mas ao olhar para Júlia, que agora respirava um pouco mais facilmente sob os cuidados experientes de Dona Cleide, ele soube que não poderia ter feito diferente. Obrigada, murmurou Júlia fracamente, seus olhos encontrando os dele pela primeira vez com verdadeira clareza. Você me salvou. Lucas apenas assentiu, incapaz de explicar que, ao salvá-la, talvez tivesse comprometido tudo o que conhecia. Por enquanto, o importante era que ela sobrevivesse. O resto, a polícia, André Martins, as consequências legais,
teriam que esperar. Naquele pequeno apartamento em Guarulhos, um estudante de economia que trabalhava como coveiro para sustentar a mãe doente, agora abrigava o segredo que poderia abalar as estruturas da alta sociedade paulistana. Júlia Almeida, dada como morta, respirava. E em seu coração, além do medo e da confusão, nascia um único desejo claro como cristal: justiça. Uma semana se passou desde que Lucas trouxera Júlia para seu apartamento. 7 dias de febre, delírios e momentos de lucidez alternados. 7 dias de cuidados constantes, de Dona Cleide preparando chás medicinais e aplicando compressas frias na testa da jovem desconhecida. 7 dias de Lucas dividindo-se entre o trabalho no cemitério, onde fingia que nada havia acontecido, e as noites em claro, velando o sono inquieto de Júlia. Naquela manhã de domingo, enquanto a cidade de Guarulhos despertava lentamente, Júlia abriu os olhos com uma clareza que não demonstrava desde sua chegada. O quarto pequeno e simples onde estava demorou alguns segundos para entrar em foco. As paredes de um amarelo desbotado, uma cômoda antiga com uma televisão portátil e fotos de família em porta-retratos simples. Nada ali lembrava o luxo a que estava acostumada, mas havia um conforto genuíno naquele espaço, uma sensação de lar que seu apartamento decorado por profissionais jamais transmitira. Tentou sentar-se, sentindo os músculos protestarem pelo esforço. Foi quando notou Lucas adormecido numa cadeira ao lado da cama, a cabeça pendendo em um ângulo desconfortável, livros de economia espalhados ao redor de seus pés. Havia algo de profundamente comovente naquela cena. Um homem que mal a conhecia sacrificando seu conforto para garantir sua segurança. Você acordou. A voz suave de Dona Cleide veio da porta. A senhora entrou com uma bandeja contendo uma xícara fumegante. Como está se sentindo, querida? Júlia hesitou. Como estava se sentindo? A pergunta parecia simples, mas as respostas eram tantas e tão complexas que não sabia por onde começar. Viva, respondeu finalmente, a voz ainda rouca. Me sinto viva. Dona Cleide sorriu, um sorriso que carregava a sabedoria de quem já havia enfrentado muitas tempestades na vida. É um bom começo. O movimento e as vozes acordaram Lucas, que se endireitou na cadeira abruptamente, piscando para afastar o sono. Júlia, ele disse surpreso ao vê-la acordada e aparentemente lúcida, você está melhor. Graças a vocês dois, ela respondeu, aceitando a xícara de chá que Dona Cleide lhe oferecia. O aroma de ervas era reconfortante. Não sei como agradecer. Não precisa agradecer, Lucas respondeu, passando a mão pelos cabelos desalinhados. Qualquer pessoa faria o mesmo. Não, Júlia balançou a cabeça, seus olhos subitamente úmidos. Não fariam. André! A menção ao nome do noivo trouxe de volta as memórias daquela noite. O jantar, a champanhe, a tontura repentina. O terror de acordar no escuro, confinada, o ar escasseando. E então, quando achava que seria seu fim, a luz invadindo sua prisão de madeira e o rosto de Lucas aparecendo como um anjo improvável. Ele tentou me matar, sussurrou, uma lágrima escorrendo por seu rosto. Meu próprio noivo. Lucas e Dona Cleide trocaram olhares preocupados. Durante a semana de delírios, Júlia havia mencionado fragmentos, um noivo traidor, uma empresa em perigo, veneno em uma taça. Precisamos ir à polícia, Lucas sugeriu, como já havia feito várias vezes durante a semana. Você é a vítima de uma tentativa de homicídio. Júlia bebericou o chá, tentando organizar os pensamentos. Não é tão simples. Se André foi capaz de me envenenar, subornar médicos e organizar um falso funeral, ele tem conexões poderosas. Preciso entender melhor o que aconteceu antes de me expor. Mas a cada dia que passa, ele está lá fora, livre, enquanto você se esconde como se fosse a criminosa. Lucas argumentou, a indignação evidente em sua voz. Ele pensa que estou morta, Júlia respondeu. Uma determinação crescente substituindo o medo em seus olhos. Isso me dá tempo e um elemento de surpresa. Preciso descobrir por que ele fez isso. Não foi apenas por dinheiro. Lucas suspirou, reconhecendo a lógica no argumento dela, mesmo não concordando totalmente. O que pretende fazer então? Primeiro,
Preciso saber o que está acontecendo com a empresa. Depois que meu pai partiu, André foi se aproximando cada vez mais dos negócios. Acredito que exista algo maior por trás disso tudo. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para Lucas. Você disse que estuda economia, certo? Lucas assentiu, surpreso por ela se lembrar desse detalhe mencionado durante seus momentos de lucidez. Vou precisar da sua ajuda, Júlia continuou. Não posso aparecer em público ainda, mas preciso de informações, e não tenho mais ninguém em quem confiar. A proposta ficou pairando no ar. Dona Cleide, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou. Filho, essa moça precisa de ajuda, mas isso pode ser perigoso. Se esse homem descobrir que ela está viva, não vou colocar vocês em risco, Júlia interrompeu, percebendo subitamente que estava arrastando duas pessoas inocentes para seu drama pessoal. Assim que estiver mais forte, encontrarei outro lugar para ficar. Nem pensar, Dona Cleide respondeu firmemente. Você não está em condições de sair por aí, e nosso apartamento pode não ser um palácio, mas é seguro. Ninguém pensaria em procurar a herdeira dos Almeida em um conjunto habitacional em bom sucesso. Lucas observou a troca entre as duas mulheres, notando como sua mãe, frágil fisicamente devido à doença, ainda possuía uma força interior inabalável. E Júlia, apesar de sua riqueza e posição social, demonstrava uma humildade e gratidão genuínas. Vou ajudá-la, decidiu finalmente. Mas precisamos ser extremamente cautelosos. E se as coisas ficarem perigosas, iremos à polícia imediatamente, independente das suas objeções. Júlia assentiu, esboçando o primeiro sorriso genuíno em dias. Combinado. Obrigada, Lucas. Obrigada, Dona Cleide. Prometo que um dia retribuirei tudo o que estão fazendo por mim. Não se preocupe com isso agora, Dona Cleide respondeu, levantando-se com certa dificuldade. O importante é você se recuperar. Vou preparar um caldo de galinha que vai lhe dar forças. Quando Dona Cleide saiu do quarto, Lucas moveu-se para sentar na beirada da cama. De perto, Júlia pôde notar as olheiras profundas sob seus olhos, evidência das noites mal dormidas cuidando dela. Por que está fazendo tudo isso por mim? Perguntou suavemente. Você nem me conhecia. Lucas refletiu por um momento antes de responder. Quando ouvi seu gemido naquele caixão, não pensei na herdeira dos Almeida. Vi apenas uma pessoa precisando desesperadamente de ajuda. Não poderia virar as costas. Algo na simplicidade e honestidade daquela resposta tocou Júlia profundamente. Em seu mundo de negócios, cutucadas e relações superficiais, raramente encontrava pessoas genuínas como Lucas e sua mãe. Você é um homem bom, Lucas Oliveira, ela disse, segurando brevemente a mão dele. Não sei o que teria sido de mim sem você. O toque, embora breve, enviou uma corrente elétrica pelo braço de Lucas. Ele afastou a mão, constrangido pela própria reação. Afinal, aquela mulher havia acabado de descobrir a traição do homem que amava. O último de que precisava era confundir-se com novos sentimentos. Vou conseguir informações sobre a empresa, disse ele, mudando de assunto. Tenho um colega da faculdade que trabalha no setor financeiro. Posso pedir algumas informações discretamente. Júlia assentiu, grata pela mudança de assunto. O nome da diretora financeira é Patrícia Vieira. Sempre desconfiei da proximidade dela com André, mas atribuí a minha própria insegurança. Seu rosto endureceu com a lembrança. Agora tudo faz sentido. Patrícia Vieira? O nome soou familiar para Lucas. Ela apareceu no seu funeral. Uma mulher elegante, cabelo castanho curto, expressão fria. Júlia sentiu um arrepio. Sim, essa é ela. Então André e Patrícia compareceram juntos ao meu funeral. Sua voz tremeu levemente. Como foi? Lucas hesitou, não querendo perturbá-la com detalhes dolorosos. Foi breve, poucos presentes. Sua tia parecia ser a única verdadeiramente abalada. Tia Margarida, Júlia murmurou. Ela sempre desconfiou de André. Disse que ele só estava interessado no meu dinheiro. Uma risada amarga escapou de seus lábios. Eu deveria ter ouvido. Nos dias seguintes, Júlia recuperou gradualmente suas forças. O pequeno apartamento tornou-se seu refúgio, e Dona Cleide, com sua sabedoria simples e cuidados maternais, uma aliada inesperada. Lucas, por sua vez, tornou-se seus olhos e ouvidos no mundo exterior.
2 semanas após o resgate, Lucas chegou em casa com notícias significativas. O jornal local trazia uma reportagem sobre as empresas Almeida. Noivo enlutado assume controle da empresa após trágica morte da herdeira. Ele não perdeu tempo, Júlia comentou, lendo a matéria com expressão impassível. A foto mostrava André em um terno preto, expressão solene, assinando documentos no escritório que antes pertencia a ela. Precisamos de mais informações internas. Consegui algo melhor, Lucas respondeu, tirando um pendrive do bolso. Meu amigo Rafael trabalha na área de TI da sua empresa. Pediu demissão hoje, cansado das novas políticas implementadas desde que seu noivo assumiu. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras. Rafael disse que havia algo estranho acontecendo nas finanças nos últimos meses. Ele copiou alguns arquivos antes de sair. Achou que pudesse ser útil para as autoridades no futuro. O coração de Júlia acelerou. Podemos ver esses arquivos? Lucas assentiu, ligando seu notebook surrado. Os arquivos contidos no pendrive eram principalmente planilhas financeiras complexas, mas para alguém com o conhecimento de Júlia sobre sua própria empresa, as anomalias eram claras como cristal. Desvios, ela murmurou, apontando para uma série de transações. Patrícia vem desviando dinheiro sistematicamente há meses, pequenas quantias de cada projeto, somando milhões no total. Lucas, utilizando seus conhecimentos de economia, ajudou a analisar os dados. Esses fundos foram enviados para contas offshore, depois lavados através de empresas fantasmas e retornaram como investimentos na companhia. Júlia continuou rastreando o caminho do dinheiro, até parar em uma descoberta chocante. Essas contas pertencem a André. E olhe isso, há transferências significativas para alguém chamado Renato Souza. Agiota? Sugeriu Lucas. Provavelmente. Júlia concordou, as peças se encaixando. André devia estar endividado. Precisava do meu dinheiro, não apenas para manter seu estilo de vida, mas para pagar dívidas perigosas. A raiva que crescia dentro dela era diferente de qualquer coisa que já havia sentido. Não era apenas pela traição romântica, mas pela manipulação calculista de alguém que planejara friamente sua morte. Isso é evidência suficiente para ir à polícia, Lucas argumentou, vendo a determinação crescer nos olhos de Júlia. Ainda não, ela respondeu. Estes documentos foram obtidos ilegalmente. Precisamos de mais. Algo irrefutável que vincule André diretamente à tentativa de homicídio. A discussão foi interrompida quando Dona Cleide entrou apressadamente no quarto, o rosto pálido de preocupação. Filho, liguei a televisão para assistir minha novela e... Ela apontou para a pequena TV no canto do quarto. Lucas rapidamente sintonizou no canal de notícias local. O apresentador relatava um incidente chocante. André Martins, atual CEO das empresas Almeida, sofreu um atentado esta tarde ao sair da sede da companhia. Testemunhas relatam que um homem não identificado atirou contra o empresário, que foi levado ao Hospital Santa Mônica com ferimentos graves. A polícia suspeita de envolvimento de organizações criminosas, possivelmente relacionadas a dívidas de jogo. Os 3 ficaram em silêncio, absorvendo a notícia. Finalmente, Júlia falou, sua voz surpreendentemente calma. Renato Souza cobrou suas dívidas. Isso muda tudo. Como assim? Perguntou Lucas. Se André sobreviver, estará vulnerável. No hospital, sem seus aliados próximos, sob investigação policial. Seus olhos brilharam com determinação. É hora de ressuscitar Júlia Almeida. Naquela noite, os 3 elaboraram um plano cuidadoso. Júlia não podia simplesmente aparecer. Precisava garantir sua segurança e reunir evidências concretas antes de se revelar ao mundo. Vou precisar de sua ajuda mais uma vez, disse a Lucas, que assentiu sem hesitar. No dia seguinte, Lucas visitou o Hospital Santa Mônica, disfarçado como entregador de flores. Confirmou que André estava na UTI, sob forte sedação, mas estável. Patrícia Vieira havia passado a manhã toda ao lado de sua cama, visivelmente perturbada. Isso nos dá uma janela de oportunidade, explicou ao retornar. Patrícia está tão preocupada com André que deixou a empresa desprotegida. Podemos acessar o escritório dela durante a noite. Júlia balançou a cabeça admirada.
Para um estudante de economia e coveiro, você tem talento para a estratégia. Lucas sorriu encolhendo os ombros. Cresci em Guarulhos. Você aprende a ser esperto ou não sobrevive. O plano era audacioso e arriscado. Lucas utilizaria seu contato na equipe de TI para acessar o prédio durante a madrugada. Júlia, ainda fraca, mas determinada, insistiu em acompanhá-lo. É minha empresa, minha vida. Preciso estar lá. Dona Cleide, embora preocupada, apoiou a decisão. Ajudou a transformar a aparência de Júlia, cortando seus longos cabelos negros em um estilo curto e tingindo-os de castanho. Com óculos de armação grossa e roupas simples emprestadas, a herdeira dos Almeida ficou irreconhecível. Na noite planejada, enquanto Guarulhos dormia, Lucas e Júlia se infiltraram no edifício Almeida, através da entrada de serviço. Rafael, o ex-funcionário de TI, havia providenciado crachás temporários e desativado temporariamente algumas câmeras estratégicas. Parece estranho estar invadindo meu próprio prédio, sussurrou Júlia, enquanto subiam pelas escadas de emergência até o andar executivo. O escritório de Patrícia Vieira estava escuro e silencioso. Júlia ligou o computador enquanto Lucas vigiava a porta. Sei a senha dela, explicou Júlia ao perceber o olhar surpreso de Lucas. Patrícia sempre usou a data de aniversário de sua filha para tudo. Dentro do sistema, Júlia navegou rapidamente para a pasta de e-mails particulares. Minutos preciosos se passaram enquanto ela vasculhava a correspondência digital da diretora financeira. Achei, sussurrou finalmente, a voz trêmula de emoção. Conversas entre Patrícia e André planejando tudo. Olhe isso. Ela menciona explicitamente o composto indetectável que conseguiu para eliminar o obstáculo aos nossos planos. Lucas se aproximou lendo por cima do ombro de Júlia. As evidências eram incriminadoras e absolutas. Precisamos copiar isso, disse ele, conectando um pendrive. Enquanto os arquivos eram transferidos, um ruído no corredor os alertou. Passos se aproximavam. Segurança, murmurou Lucas. Esconda-se. Júlia desligou rapidamente o monitor, mas permaneceu sentada. Não, tenho uma ideia melhor. A porta do escritório se abriu lentamente, revelando o segurança noturno, um homem corpulento de meia-idade que empunhava uma lanterna. Seu rosto demonstrou surpresa ao encontrar pessoas na sala àquela hora da noite. Quem são vocês? O que estão fazendo aqui? Perguntou, sua mão instintivamente alcançando o rádio preso ao cinto. Júlia se levantou calmamente, ajustando os óculos falsos no rosto. Boa noite, Sr. Paulo, disse com naturalidade, reconhecendo o segurança que trabalhava no prédio há anos. Sou Ana Mendes, da equipe de auditoria externa. Este é meu assistente, Carlos. Estamos fazendo uma verificação surpresa a pedido do Conselho Administrativo. O segurança franziu o senho, claramente desconfiado. Auditória às 2h? Justamente por isso é uma verificação surpresa, Júlia respondeu com firmeza, estendendo o crachá falsificado. O Conselho suspeita de irregularidades financeiras e nos autorizou acesso irrestrito, especialmente após o incidente com o Sr. Martins. A menção ao atentado contra André pareceu diminuir as suspeitas do segurança. Afinal, os rumores sobre problemas financeiros já circulavam pelos corredores da empresa. Ninguém me avisou sobre isso, ele ainda argumentou examinando o crachá. A ordem veio diretamente da doutora Margarida Almeida, representante legal do espólio da senhorita Almeida. Júlia improvisou, mencionando sua tia. Se preferir, posso ligar para ela agora mesmo para confirmar nossa autorização. A ideia de acordar um membro da família Almeida no meio da noite claramente deixou o segurança desconfortável. Não será necessário, ele recuou. Apenas assinem o livro de registro antes de saírem e devolvam os crachás na recepção. Certamente, Júlia sorriu. Obrigada pela sua dedicação, Sr. Paulo. A empresa precisa de funcionários leais como você. Quando o segurança finalmente saiu, Lucas soltou o ar que nem percebera estar segurando. Isso foi brilhante, sussurrou impressionado. Como soube o nome dele? Paulo trabalha aqui desde que eu era criança, Júlia explicou, voltando rapidamente ao computador. Ele não me reconheceu com esse disfarce, mas eu o reconheceria em qualquer lugar. Os minutos seguintes foram de tensão enquanto terminavam de copiar os arquivos incriminadores. Com o pendrive seguro no bolso de Lucas,
Eles saíram do prédio seguindo precisamente as instruções do segurança, assinando nomes falsos no registro. No táxi de volta ao apartamento de Lucas, Júlia finalmente relaxou, a adrenalina cedendo lugar ao cansaço. "Conseguimos", murmurou, recostando-se no banco. "Agora temos provas concretas. O que pretende fazer com elas?" Lucas perguntou, observando atentamente seu perfil na luz intermitente dos postes que passavam. Mesmo com o cabelo curto tingido e os óculos falsos, ela mantinha uma elegância natural que parecia impossível de disfarçar completamente. "Primeiro garantir minha segurança legal", Júlia respondeu. "Precisamos de cópias desses arquivos em lugares seguros. Depois conversar com minha tia Margarida. Ela tem contatos na Polícia Federal. Pessoas de confiança que não se deixariam subornar." Lucas assentiu, embora uma pontada de apreensão o atingisse. Uma vez que Júlia retomasse sua vida, onde isso o deixaria? Nas últimas semanas, uma improvável amizade havia florescido entre eles. Ou talvez algo mais que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Mas seus mundos eram completamente diferentes. Ele, um estudante trabalhador do conjunto habitacional de bom sucesso. Ela, a herdeira de um império empresarial. Como se lesse seus pensamentos, Júlia tocou levemente seu braço. "Não importa o que aconteça, Lucas. Você e Dona Cleide se tornaram parte da minha vida. Isso não vai mudar." Quando chegaram ao apartamento, Dona Cleide os aguardava ansiosa na sala pequena, o noticiário local ligado na televisão. Seu rosto se iluminou de alívio ao vê-los entrar ilesos. "Graças a Deus vocês estão bem. Aconteceu algo enquanto estavam fora." Na televisão, uma repórter falava em frente ao Hospital Santa Mônica. "Acabamos de receber a informação de que André Martins, atual CEO das empresas Almeida, faleceu há poucos minutos devido a complicações dos ferimentos sofridos no atentado. Patrícia Vieira, diretora financeira da empresa e porta-voz da família, fará um pronunciamento em breve." O choque atingiu Júlia como um soco físico. Não pelo desaparecimento de André. Qualquer sentimento que tivera por ele havia morrido no momento em que entendeu sua traição, mas pelas implicações dessa nova reviravolta. "Isso muda tudo", murmurou, acomodando-se lentamente no sofá. "Como assim?" Lucas perguntou confuso. "Não é melhor? Um dos conspiradores está fora do caminho." Júlia balançou a cabeça. "Patrícia ainda está lá, e agora tem campo livre para assumir o controle total. Sem André não há ninguém para contradizê-la ou revelar seu envolvimento. Ela pode alegar que todas as decisões financeiras questionáveis foram dele." Como para confirmar suas suspeitas, a imagem na televisão cortou para o saguão do hospital, onde Patrícia Vieira, vestida elegantemente de preto, se aproximava dos microfones. Seu rosto demonstrava uma tristeza estudada, mas seus olhos permaneciam secos e calculistas. "É com profundo pesar que confirmo o passamento de André Martins, um brilhante empresário e homem de visão, que assumiu corajosamente a liderança das empresas Almeida após a trágica morte de sua noiva, Júlia Almeida", declarou com voz controlada. "Como sua colaboradora próxima e amiga pessoal, posso assegurar que seu último desejo era garantir a continuidade do legado dos Almeida. Por isso anuncio que, conforme determinação do Conselho Administrativo, assumirei temporariamente a presidência executiva do grupo." "Ela está mentindo", Júlia disse entre dentes. "O Conselho não tem autoridade para tomar essa decisão sem consultar minha tia, que é a representante legal da família na minha ausência." As implicações ficavam cada vez mais claras. Patrícia estava aproveitando o caos para consolidar seu poder, provavelmente com o apoio de membros do Conselho que ela e André já haviam cooptado. "Preciso agir agora", Júlia decidiu, levantando-se com determinação renovada. "Amanhã mesmo falarei com minha tia." No dia seguinte, Lucas acompanhou Júlia até a residência de Margarida Almeida, uma casa espaçosa, mas discreta no bairro de Vila Galvão. A senhora de 70 anos quase desmaiou ao abrir a porta e se deparar com sua sobrinha supostamente morta. "Santa Maria, Mãe de Deus!" exclamou recuando vários passos. "Estou tendo visões?" "Não é uma visão, tia", Júlia respondeu suavemente, entrando na casa e fechando rapidamente a porta atrás de si e de Lucas.
Sou eu mesma, muito viva, graças a este homem. As horas seguintes foram dedicadas a explicações detalhadas. Margarida, após superar o choque inicial, demonstrou a perspicácia que sempre caracterizara sua personalidade. Ouviu atentamente o relato completo, examinando as evidências coletadas no escritório de Patrícia com olhos experientes. Sempre desconfiei daquela mulher, comentou finalmente. Havia algo nos olhos dela. Nunca confiei em pessoas que não demonstram emoções genuínas. Precisamos agir com cuidado, Júlia enfatizou. Patrícia tem aliados poderosos na empresa e, provavelmente, nas autoridades locais. Margarida assentiu pensativamente. Tenho um contato na Polícia Federal, o delegado Saraiva. Homem íntegro, incorruptível. Foi colega do seu pai na faculdade. Podemos confiar nele? Lucas perguntou, expressando a preocupação que ambos sentiam. Com nossas vidas, Margarida garantiu. Mas antes de envolvê-lo, precisamos garantir sua segurança, Júlia. Legalmente você está morta. Há um atestado de óbito com seu nome. Precisamos de um exame de DNA para provar sua identidade. Foi decidido que Júlia permaneceria escondida na casa de Margarida enquanto os procedimentos legais eram iniciados discretamente. Lucas, relutantemente, concordou em retornar para seu apartamento, embora prometesse visitar diariamente. Sua mãe precisa de você, Júlia lembrou quando ele hesitou em deixá-la. E precisamos manter as aparências. Se você sumir de repente do trabalho, pode levantar suspeitas. Na despedida temporária, houve um momento de tensão não resolvida entre eles. Tanto havia mudado em tão pouco tempo, e sentimentos inesperados haviam florescido em circunstâncias improváveis. Tenha cuidado, Júlia murmurou, abraçando-o rapidamente. Estaremos em contato constante. Nos dias que se seguiram, o plano começou a tomar forma. O delegado Saraiva, após a surpresa inicial, assumiu o caso com discrição exemplar. Exames de DNA foram realizados clandestinamente, confirmando a identidade de Júlia. Registros hospitalares foram revisados, revelando irregularidades no atestado de óbito. Enquanto isso, Patrícia Vieira agia rapidamente para consolidar seu poder nas empresas Almeida. Anunciou uma reestruturação corporativa, demitindo executivos leais à gestão anterior e promovendo aliados. A imprensa local especulava sobre possíveis vendas de ativos importantes e até mesmo uma potencial fusão com um grupo internacional. No quinto dia após a visita à casa de Margarida, Lucas chegou agitado, trazendo notícias alarmantes do cemitério. Algo estranho aconteceu, relatou para Júlia e sua tia. Recebi ordens para transferir seu caixão para outro cemitério. A solicitação veio diretamente de Patrícia, alegando respeito aos desejos de André. Ela está desconfiada, Júlia concluiu imediatamente. Deve ter percebido algo nos registros da noite em que invadimos o escritório. Está tentando eliminar qualquer evidência que possa me vincular ao caixão vazio. O delegado Saraiva, presente na reunião, concordou com a avaliação. Precisamos agir agora. As evidências são suficientes para um mandado de prisão contra Patrícia Vieira por tentativa de homicídio, fraude empresarial e lavagem de dinheiro. E como explicaremos meu retorno dos mortos? Júlia questionou. Isso causará um caos midiático. Não podemos evitar isso, Margarida respondeu pragmaticamente. Mas podemos controlá-lo. Uma coletiva de imprensa cuidadosamente planejada após a prisão de Patrícia, explicando que você foi vítima de uma conspiração. O elemento sensacionalista inevitavelmente ofuscará os detalhes técnicos. O plano foi meticulosamente desenvolvido nas horas seguintes. A operação policial seria rápida e discreta, coincidindo com uma reunião do Conselho Administrativo que Patrícia havia convocado para o dia seguinte, reunião na qual planejava anunciar mudanças drásticas na estrutura de propriedade da empresa. Na manhã da operação, porém, um acontecimento inesperado alterou tudo. Lucas chegou à casa de Margarida pálido e ofegante. É minha mãe, anunciou com voz trêmula. Ela teve uma recaída grave. Está no hospital. Os médicos... Sua voz falhou momentaneamente. Eles não são otimistas. Júlia sentiu o coração apertar ao ver o desespero no rosto do homem que havia salvado sua vida. Sem hesitar,
tomou uma decisão impulsiva. Vou com você. É muito arriscado, Lucas protestou. Se alguém a reconhecer, sua mãe cuidou de mim quando eu estava vulnerável, Júlia respondeu firmemente. Não vou deixá-la agora. O delegado Saraiva tentou dissuadi-la, argumentando que a operação estava em curso e sua segurança não poderia ser garantida fora da casa de Margarida. Mas a determinação de Júlia era inabalável. Alguns riscos valem a pena, declarou simplesmente. Com um disfarce aprimorado, cabelos ainda mais curtos, óculos escuros e roupas simples, Júlia acompanhou Lucas até o Hospital Municipal de Guarulhos. Dona Cleide estava na UTI, conectada a diversos aparelhos, sua respiração fraca e laboriosa. Lucas segurou a mão da mãe, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Júlia permaneceu ao seu lado, oferecendo apoio silencioso. Foi nesse momento vulnerável, quando ambos enfrentavam a fragilidade da vida por razões diferentes, que Dona Cleide abriu lentamente os olhos. Meu filho, murmurou com voz fraca. E Júlia, vocês estão aqui. Estamos, mãe, Lucas respondeu, inclinando-se para beijar sua testa. Descanse, vai ficar tudo bem. Dona Cleide sorriu fracamente, seus olhos movendo-se de Lucas para Júlia. Cuide dele quando eu me for, sussurrou. Ele é forte, mas precisa de alguém que o lembre disso. A senhora vai ficar boa, Júlia garantiu segurando sua outra mão. Prometo que terá o melhor tratamento disponível. Um brilho de reconhecimento passou pelos olhos cansados de Dona Cleide. Você já fez tanto por nós, mais do que imagina. Algo na forma como ela disse aquelas palavras fez Júlia franzir o senho, confusa. Havia um peso naquela afirmação, um significado além das palavras ditas. O que quer dizer, Dona Cleide? A senhora idosa fechou os olhos por um momento, como se reunisse forças. Quando os abriu novamente, havia uma determinação ali que surpreendeu a ambos. Há algo que vocês precisam saber, disse ela. Algo que guardei por muitos anos. Talvez seja a hora da verdade, antes que seja tarde demais. O quarto de hospital mergulhou em um silêncio tenso. O único som era o bip rítmico dos monitores conectados a Dona Cleide, marcando batimentos cardíacos, agora acelerados pela emoção. Lucas segurava firmemente a mão da mãe, confuso pela súbita mudança em sua expressão. Que verdade, mãe? Perguntou gentilmente, trocando um olhar preocupado com Júlia. Você precisa descansar, podemos conversar quando estiver melhor. Dona Cleide balançou a cabeça com surpreendente firmeza para alguém em seu estado debilitado. Não, filho. Esperei tempo demais. Talvez seja por isso que estou doente. Os segredos pesam na alma e acabam adoecendo o corpo. Ela fez uma pausa, respirando com dificuldade antes de continuar. Júlia, querida, você se parece tanto com seu pai. Os mesmos olhos, o mesmo queixo determinado. Júlia se aproximou mais da cama, intrigada. A senhora conhecia meu pai? Roberto Almeida? Um sorriso melancólico surgiu nos lábios pálidos de Dona Cleide. Sim, melhor do que você imagina. Ela apertou levemente a mão de Lucas. Filho, lembra-se que sempre disse que seu pai morreu antes de você nascer? Não é bem assim. Seu pai está vivo. Ou pelo menos estava. Até 3 anos atrás. Lucas sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O quê? Do que está falando, mãe? Seu pai era Roberto Almeida, Dona Cleide revelou, lágrimas agora escorrendo livremente por suas faces enrugadas. O pai de Júlia. A revelação caiu como uma bomba no pequeno quarto de hospital. Júlia recuou instintivamente, seu rosto uma máscara de choque e confusão. Lucas permaneceu imóvel, as palavras de sua mãe ecoando em sua mente como um mantra incompreensível. Isso é impossível, Júlia finalmente conseguiu dizer. Meu pai nunca... Ele não teria... Teria, sim. Dona Cleide insistiu suavemente. Roberto era um homem complexo, poderoso nos negócios, mas vulnerável em suas emoções. Nos conhecemos quando eu trabalhava como enfermeira particular para sua mãe, Júlia, Dona Elisa Almeida, que sofria de uma doença degenerativa. As memórias pareciam dar força a Dona Cleide, que continuou sua narrativa com voz mais firme. Eu era jovem, recém-formada. Roberto estava infeliz em seu casamento com Cristina,
a mãe biológica de Júlia. Eles já viviam praticamente separados, embora mantivessem as aparências. Um encontro se tornou vários e... Bem, Lucas foi concebido. Lucas sentiu o mundo girar ao seu redor. Toda sua vida havia sido construída sobre uma história diferente, de um pai trabalhador que morrera num acidente antes de seu nascimento. Agora, descobria que era filho de um dos homens mais ricos de Guarulhos. Filho ilegítimo, mas ainda assim filho. "Por que nunca me contou?", perguntou, sua voz traindo a mágoa profunda que sentia. "Roberto me ofereceu dinheiro, uma vida confortável", Dona Cleide explicou tristemente. "Mas com uma condição. Nosso relacionamento e sua existência deveriam permanecer em segredo absoluto. Ele tinha uma reputação a zelar, uma empresa familiar para administrar. Recusei o dinheiro e escolhi criá-lo sozinha com dignidade." Júlia processava as informações em choque. Se isso fosse verdade, e algo em seu coração lhe dizia que era, então Lucas era seu meio-irmão. Olhou para ele com novos olhos, buscando semelhanças físicas com seu pai. A forma da testa, talvez, e algo no olhar determinado. "Mas isso significa que..." começou Júlia, a voz trêmula. "Vocês são irmãos", Dona Cleide completou. "Meios-irmãos, para ser precisa." O impacto dessa revelação foi intensificado por outra, ainda mais surpreendente. "Mas há mais, Júlia. Muito mais." A tensão no quarto era palpável enquanto Dona Cleide reunia forças para sua próxima revelação. "Roberto veio me procurar novamente, anos depois. Não por mim, mas para conhecer Lucas secretamente. Ele observava o crescimento do filho à distância, enviava dinheiro que eu sempre devolvia." Ela fez uma pausa. "Até que 15 anos atrás, ele veio com um pedido inusitado." "Que pedido?", Júlia perguntou, o coração acelerado. Cristina, sua mãe biológica, estava grávida novamente, após anos tentando. Mas havia complicações graves. Os médicos disseram que ela não sobreviveria ao parto. Dona Cleide respirou profundamente. Roberto estava desesperado, prestes a perder a esposa e o bebê que tanto desejavam. Lucas começava a entender o rumo daquela história, e a compreensão o deixou sem fôlego. "Eu era enfermeira obstétrica na época", continuou Dona Cleide. "Roberto me implorou para ajudar no parto, para fazer tudo o que estivesse ao meu alcance para salvar o bebê, mesmo que Cristina não resistisse. E então... Júlia mal conseguia respirar. E então Cristina partiu durante o parto. O bebê, uma menina, também teve complicações. Nasceu quase sem vida, precisando de reanimação imediata." Os olhos de Dona Cleide se fixaram intensamente em Júlia. Aquele bebê também não sobreviveu. O quarto caiu em um silêncio absoluto. Apenas o bip contínuo do monitor cardíaco marcava a passagem do tempo. "Eu não entendo", Júlia finalmente murmurou, embora uma parte dela já começasse a compreender o impossível. "Se o bebê não sobreviveu, então quem?" "Eu estava grávida na época", Dona Cleide revelou, lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado. "De 7 meses. Ninguém sabia, eu escondia sob uniformes largos. Era um relacionamento breve que não deu certo. O pai da criança nunca soube. Roberto, em seu desespero, viu uma oportunidade quando descobriu minha gravidez. Ele me ofereceu um acordo que mudaria nossas vidas para sempre." Júlia sentiu como se todo o ar tivesse sido sugado do quarto. "Qual acordo?", perguntou, embora já soubesse a resposta. "Meu bebê nasceria em sigilo absoluto em uma clínica privada. Seria registrado como filho de Roberto e Cristina Almeida. Receberia o melhor que a vida poderia oferecer. Educação, conforto, oportunidades, tudo que eu jamais poderia proporcionar sozinha." Dona Cleide olhou diretamente para Júlia. "Esse bebê era você, filha." O mundo de Júlia desabou. A identidade que sustentara por toda a vida, herdeira dos Almeida, filha de Roberto e Cristina, revelava-se uma elaborada mentira. Em seu lugar, surgiu uma verdade ainda mais complexa. Era filha biológica de Cleide Oliveira, a humilde enfermeira à sua frente, e de um homem desconhecido. E Lucas, o homem que salvara sua vida semanas antes, era, na verdade, o quê? Não seu meio-irmão de sangue, como pensara por um breve momento, mas algo igualmente profundo. O filho do homem que ela sempre considerou seu pai,
Por que nunca me contou? Perguntou Lucas, sua voz embargada pela emoção. Todos esses anos... Roberto exigiu sigilo absoluto, respondeu Dona Cleide, sua respiração cada vez mais difícil. O acordo incluía que eu nunca revelaria a verdade a ninguém. Em troca, ele garantiria que você, Lucas, receberia uma bolsa completa para a universidade quando chegasse a hora, sem nunca saber a origem do benefício. E eu receberia tratamento médico de qualidade quando precisasse. O tratamento de câncer, Lucas murmurou, as peças se encaixando. Sempre me perguntei como conseguíamos pagar por tudo. Mesmo após sua morte, Roberto deixou instruções para que o suporte continuasse, Dona Cleide confirmou. E ele amava vocês dois, cada um à sua maneira. Lucas, ele observava você de longe, orgulhoso de sua integridade e determinação. Júlia, ele a criou como sua verdadeira filha, porque no coração você era. Júlia se levantou abruptamente, caminhando até a janela do hospital. A cidade de Guarulhos se estendia sob o céu cinzento, a mesma cidade onde vivera toda a sua vida, mas que agora parecia um lugar completamente estranho. Sua identidade, seu senso de pertencimento, tudo estava despedaçado. Por isso sentiu aquela conexão imediata comigo, disse finalmente, virando-se para Dona Cleide. Quando Lucas me trouxe para sua casa, não era apenas compaixão, era instinto maternal. Dona Cleide assentiu, um sorriso fraco iluminando seu rosto cansado. Meu coração reconheceu você imediatamente, mesmo antes da mente perceber. Quando você desmaiou na primeira noite, vi aquela pequena marca de nascença atrás da orelha, a mesma marca que você tinha quando bebê. Foi como se o tempo tivesse retrocedido. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoções contraditórias. Choque, tristeza, confusão, mas também, surpreendentemente, alívio, como se uma verdade há muito escondida finalmente pudesse respirar. É por isso que você tem aquela foto antiga do Roberto? Lucas perguntou subitamente, lembrando-se de um detalhe que sempre o intrigara. Aquela na gaveta da sua cômoda? Dona Cleide assentiu. A única coisa que permiti guardar, um lembrete silencioso de conexões que ninguém poderia suspeitar. Um enfermeiro entrou no quarto, interrompendo o momento. Desculpem, mas a paciente precisa descansar agora. As visitas podem retornar mais tarde. Relutantes, Júlia e Lucas se prepararam para sair. Cada um beijou a testa de Dona Cleide, agora com um significado completamente novo em seus gestos. Voltaremos logo, prometeu Júlia, apertando gentilmente a mão da mulher que, descobrira agora, era sua mãe biológica. No corredor do hospital, Lucas e Júlia permaneceram em silêncio por longos momentos, processando o turbilhão de revelações. Isso muda tudo, Lucas finalmente disse, sua voz baixa. E ao mesmo tempo não muda nada. Júlia olhou para ele confusa. Como assim? O que sinto por você, ele explicou, escolhendo cuidadosamente as palavras. Desde que te encontrei naquele caixão, algo em mim se conectou a você de uma forma que não conseguia explicar. Pensei que fosse outra coisa, mas talvez fosse apenas o sangue reconhecendo o sangue. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Júlia. Não somos biologicamente relacionados, Lucas, mas compartilhamos algo igualmente profundo. O amor do mesmo homem que foi pai para nós dois à sua maneira. O celular de Lucas vibrou, interrompendo o momento. Era uma mensagem do delegado Saraiva. Operação em andamento. Patrícia Vieira detida. Preparando o pronunciamento oficial sobre Júlia. Retornem imediatamente à casa de Margarida. A realidade do mundo exterior invadiu bruscamente o momento íntimo que compartilhavam. A conspiração, a tentativa de assassinato, a usurpação da empresa, tudo isso ainda precisava ser resolvido. Temos que ir, Lucas disse, mostrando a mensagem para Júlia. Ela assentiu, mas antes de se moverem, segurou o braço dele. Independente do que aconteça agora, prometa que não vamos nos perder um do outro novamente. Prometo, Lucas respondeu com firmeza. Já perdemos tempo demais como família. Ao saírem do hospital, nenhum dos dois notou o homem de terno escuro fotografando-os discretamente do outro lado da rua. Nem viram quando ele fez uma ligação rápida, falando em voz baixa. É ela mesma. Júlia Almeida está viva e não está sozinha.
Na casa de Margarida, a atmosfera era de tensão controlada quando chegaram. A elegante sala de estar havia se transformado em um centro de operações improvisado, com o delegado Saraiva e 2 agentes federais discutindo estratégias em torno de uma mesa cheia de documentos. "Graças a Deus vocês chegaram!" Margarida exclamou, abraçando brevemente a sobrinha. "A operação foi um sucesso. Patrícia está detida, mas há complicações." "Que tipo de complicações?" Júlia perguntou, sentando-se junto aos demais. "Ela não está sozinha nessa conspiração", explicou o delegado, empurrando algumas fotografias pela mesa. "Identificamos pelo menos 3 executivos do alto escalão da empresa e 2 membros do conselho envolvidos no esquema de desvio de recursos. Todos foram detidos esta manhã. Há mais", acrescentou um dos agentes, estendendo uma pasta para Júlia. "Encontramos documentos no computador pessoal de Patrícia mencionando um plano B caso algo desse errado. Aparentemente ela tinha um seguro. Informações comprometedoras sobre vários políticos influentes e empresários da região, fruto de anos de espionagem corporativa." Júlia folheou rapidamente os documentos, reconhecendo nomes poderosos do cenário político e empresarial de São Paulo. Ela planejava usar isso como moeda de troca caso fosse descoberta, concluiu. "Exatamente", confirmou o delegado. "Por isso precisamos agir rapidamente. O pronunciamento oficial sobre seu retorno está marcado para amanhã, 10 horas, na sede da Polícia Federal. Teremos proteção máxima." Margarida pigarreou delicadamente, atraindo a atenção. "Há outro assunto que precisamos discutir, Júlia. Seu estado civil." Júlia franziu o senho, confusa. "Meu estado civil? Legalmente você está morta", explicou Margarida. "Seu atestado de óbito foi emitido, embora sob circunstâncias fraudulentas. Precisaremos de uma ordem judicial para anulá-lo e restaurar sua identidade legal." "Quanto tempo isso levará?" Lucas perguntou. "Com as evidências que temos e a prisão dos envolvidos, poucos dias", respondeu o delegado. "Mas há outra questão mais delicada." Ele hesitou, olhando significativamente para Lucas, cuja presença no centro daquele drama ainda não havia sido completamente explicada aos presentes. "Ele sabe de tudo", Júlia afirmou com firmeza. "Na verdade, todos precisam saber." Ela respirou fundo, preparando-se para compartilhar a revelação que havia abalado seu mundo horas antes. "Tenho algo importante para contar a todos, algo que mudará completamente a perspectiva sobre essa história." Quando terminou de relatar as revelações de Dona Cleide, o silêncio na sala era absoluto. Margarida estava pálida, as mãos tremendo levemente enquanto processava a informação. "Roberto nunca me contou", murmurou finalmente. "Meu próprio irmão guardou esse segredo até de mim." "Isso muda a situação legal significativamente", observou o delegado, o profissionalismo mascarando sua surpresa. "Se você não é biologicamente uma Almeida, a questão da herança poderia ser contestada." "Não necessariamente", interveio Margarida, recuperando a compostura. "Roberto a registrou legalmente como sua filha. Além disso, seu testamento é explícito. Todos os seus bens e a presidência das empresas foram deixados especificamente para Júlia Almeida, independente de laços sanguíneos." "Meu pai sempre foi meticuloso", Júlia comentou, uma nova compreensão sobre o homem que a criara surgindo em sua mente. "Ele deve ter se precavido contra qualquer questionamento futuro." "E quanto a mim?" Lucas perguntou subitamente. "Se sou realmente filho biológico de Roberto Almeida, tenho algum direito legal?" A pergunta pairou pesadamente no ar. Júlia olhou para Lucas, tentando decifrar suas intenções. Estaria ele, após anos de dificuldades financeiras, finalmente reivindicando parte da fortuna que poderia legitimamente ser sua? "Tecnicamente", começou o delegado, "como filho não reconhecido, você teria direito a mover uma ação de investigação de paternidade post-mortem e, se confirmada por DNA, receber sua parte legal da herança." Lucas balançou a cabeça firmemente. "Não estou interessado na fortuna, nunca estive. Só quero saber se tenho direito legal de continuar cuidando de minha mãe com os recursos que Roberto vinha proporcionando." O alívio no rosto de Júlia foi imediato e genuíno. "Lucas, independente de qualquer questão legal, prometo que sua mãe, nossa mãe,
Terá sempre o melhor tratamento possível. É o mínimo que posso fazer depois de tudo. Naquele momento, o telefone de Lucas tocou. Seu rosto empalideceu ao ouvir a mensagem do outro lado da linha. É o hospital, anunciou com voz trêmula. Dona Cleide teve uma parada cardíaca. Precisamos ir para lá agora. O caminho até o Hospital Municipal de Guarulhos jamais pareceu tão longo. No carro dirigido por um dos agentes federais, Júlia e Lucas mantinham um silêncio tenso, cada um perdido em seus próprios pensamentos. A recém-descoberta verdade sobre seus laços familiares havia alterado fundamentalmente a maneira como se viam, mas agora uma ameaça mais imediata pairava sobre eles. A possibilidade de perderem Dona Cleide antes mesmo de terem a chance de realmente se tornarem uma família. Quando chegaram à UTI, foram recebidos por um médico de expressão grave. Seu jaleco branco contrastava com as olheiras profundas que evidenciavam horas de trabalho intenso. Conseguimos estabilizá-la, anunciou sem rodeios. Mas o quadro permanece extremamente crítico. O coração está fraco e os rins começaram a falhar. Precisamos considerar um transplante de rim com urgência. Transplante, repetiu Lucas, sentindo o chão desaparecer sob seus pés. Quanto tempo temos? Dias, não semanas, respondeu o médico, com a franqueza característica de quem já deu notícias semelhantes inúmeras vezes. Ela já está na lista nacional, mas com sua idade e condição geral, as chances são limitadas. E doadores vivos? Júlia perguntou subitamente. Precisaríamos verificar compatibilidade, o médico explicou. Filhos biológicos têm boas chances de serem compatíveis, assim como irmãos. Lucas olhou para Júlia, uma nova compreensão surgindo entre eles. Somos os 2 filhos dela, revelou, para a surpresa do médico. Gostaríamos de fazer o teste de compatibilidade imediatamente. As horas seguintes foram um turbilhão de exames e formulários. Júlia, usando ainda seu disfarce e um nome falso para evitar ser reconhecida antes do anúncio oficial, submeteu-se aos testes ao lado de Lucas. O delegado Saraiva providenciou proteção discreta, posicionando agentes em pontos estratégicos do hospital. Na sala de espera, enquanto aguardavam os resultados preliminares, Júlia finalmente verbalizou o pensamento que vinha martelando em sua mente. É incrível como a vida dá voltas, murmurou olhando pela janela para a cidade que se estendia sob o céu noturno. Há um mês, eu era a herdeira dos Almeida, prestes a me casar com um homem que acreditava amar. Agora descubro que não sou quem pensava ser. Quase fui assassinada. E a mulher que me deu à luz está lutando pela vida. Lucas sentou-se ao seu lado, oferecendo silenciosamente uma xícara de café do hospital. E em meio a tudo isso, de alguma forma estranha, encontramos um ao outro. Júlia assentiu, bebericando o café amargo. Quando estive naquele caixão, achei que minha vida havia acabado. Mas, na verdade, estava apenas começando. Uma vida baseada na verdade, não em mentiras bem construídas. O que pretende fazer quando tudo isso acabar? Lucas perguntou. Com a empresa? Com sua vida? A pergunta pairou no ar por alguns momentos, enquanto Júlia considerava suas opções. Acho que sempre soube que não nasci para ser executiva. Assumi as empresas Almeida por obrigação, por respeito à memória de Rô, do meu pai. Corrigiu-se. Mas nunca foi realmente o que eu queria. E o que você quer? Júlia sorriu, percebendo que pela primeira vez em muito tempo podia considerar essa pergunta honestamente. Sempre quis trabalhar com projetos sociais, usar os recursos da família para fazer diferença real na vida das pessoas, não apenas acumular mais dinheiro. Ela fez uma pausa, um plano começando a tomar forma em sua mente. Talvez seja a hora de transformar as empresas Almeida em algo novo, algo que realmente reflita quem eu sou. A conversa foi interrompida quando o médico retornou, segurando uma prancheta e usando uma expressão impossível de interpretar. Temos os resultados preliminares, anunciou. Senhor Oliveira, infelizmente sua compatibilidade não é ideal. Mas senhorita Santos, disse, referindo-se a Júlia, pelo nome falso que ela havia utilizado. Sua compatibilidade é excelente. Quase perfeita, na verdade, o que é raro para uma filha adotiva. Júlia e Lucas trocaram olhares significativos. Não era momento para explicar a complexa história familiar. Quando podemos proceder?
Perguntou Júlia sem hesitar. Precisamos de mais alguns exames para confirmar que você está em condições de doar. Mas se tudo correr bem, poderíamos operar amanhã mesmo. A notícia era ao mesmo tempo um alívio e um novo desafio. O timing não poderia ser mais complicado. O anúncio oficial sobre Júlia estar viva estava marcado para a manhã seguinte, coincidindo exatamente com a cirurgia proposta. Quando o médico se retirou, o delegado Saraiva, que acompanhava tudo discretamente, aproximou-se. Podemos adiar o anúncio, sugeriu pragmaticamente. Sua saúde e a de sua mãe vêm primeiro. Júlia balançou a cabeça firmemente. Não. Patrícia e seus cúmplices já estão detidos, mas enquanto eu não reaparecer oficialmente, eles podem tentar manobras legais argumentando que não há provas concretas do crime, já que a vítima continua desaparecida. Mas e a cirurgia? Lucas questionou preocupado. Uma ideia começou a se formar na mente de Júlia. E se fizéssemos as duas coisas? O anúncio oficial poderia acontecer aqui mesmo, no hospital, imediatamente antes da cirurgia. Mostraria não apenas que estou viva, mas humanizaria toda a situação. A herdeira dos Almeida, que quase foi assassinada, doando um rim para salvar a mãe que nunca soube que tinha. Lucas considerou a proposta, admirado com a perspicácia de Júlia, mesmo sob pressão extrema. A imprensa vai enlouquecer com essa história. Exatamente, Júlia sorriu. E enquanto eles estiverem ocupados com o drama humano, teremos tempo para reorganizar a empresa e garantir que todos os cúmplices de Patrícia sejam adequadamente processados. O plano foi colocado em prática imediatamente. O delegado Saraiva fez os arranjos necessários e, na manhã seguinte, uma coletiva de imprensa foi anunciada no auditório do hospital. Jornalistas de todos os veículos importantes foram convocados com a promessa de um anúncio extraordinário relacionado ao caso Almeida. Às 9h, vestida com uma bata de hospital, mas com a postura digna que sempre a caracterizara, Júlia entrou no auditório lotado. O burburinho cessou instantaneamente quando os presentes reconheceram o rosto que havia estampado as páginas de obituários semanas antes. "Bom dia", começou ela, a voz firme apesar da emoção evidente. "Como podem ver, os rumores sobre minha morte foram grandemente exagerados." Nos minutos seguintes, Júlia narrou sua extraordinária história, a conspiração orquestrada por André e Patrícia, o envenenamento, o enterro prematuro e o resgate milagroso por Lucas. Omitiu apenas os detalhes mais recentes sobre sua verdadeira filiação, explicando que compartilharia essa parte quando fosse apropriado. "Estou aqui hoje não apenas para esclarecer os fatos, mas porque em 1 hora entrarei na sala de cirurgia para doar um rim a uma pessoa muito especial. A mulher que descobri recentemente é minha mãe biológica e que precisa urgentemente deste transplante para sobreviver." A revelação causou exatamente o efeito esperado. Câmeras dispararam freneticamente, jornalistas se levantaram com perguntas e o burburinho tomou conta do auditório. O delegado Saraiva assumiu o controle neste ponto, fornecendo detalhes sobre a investigação e as prisões já realizadas, enquanto Júlia se retirava para se preparar para a cirurgia. Nas horas que se seguiram, o Hospital Municipal de Guarulhos transformou-se no epicentro da atenção nacional. A história da herdeira que voltou dos mortos para salvar a mãe que nunca conhecera capturou a imaginação do público de uma forma que nenhuma estratégia de relações públicas poderia planejar. Na sala de preparação cirúrgica, Lucas segurava a mão de Júlia enquanto a equipe médica se organizava para o procedimento. "Você tem certeza disso?", perguntou pela última vez. "É um passo irreversível." Júlia sorriu serenamente. "Nunca tive tanta certeza de algo na vida. Não é apenas sobre salvar Cleide, é sobre recomeçar, sobre construir algo novo baseado na verdade, não em mentiras." A anestesia começou a fazer efeito e antes de fechar os olhos, Júlia acrescentou: "Prometa que estará aqui quando eu acordar. Temos uma família para reconstruir." "Estarei aqui", Lucas prometeu, apertando sua mão. "Sempre." As semanas seguintes foram de recuperação e reconstrução. A cirurgia foi um sucesso completo, com Dona Cleide respondendo bem ao novo rim.
Júlia, embora debilitada temporariamente pelo procedimento, mergulhou no trabalho de reorganizar as empresas Almeida assim que teve forças para isso. Um mês após o transplante, uma assembleia extraordinária foi convocada na sede da companhia. Todos os executivos remanescentes, conselheiros e principais acionistas estavam presentes, ansiosos para ouvir os planos da ressuscitada herdeira. Júlia entrou na sala de reuniões com uma confiança renovada. Ao seu lado estava Lucas, agora oficialmente reconhecido como filho biológico de Roberto Almeida, após testes de DNA confirmarem o vínculo. Senhoras e senhores, começou Júlia, observando os rostos atentos à sua volta. Os últimos meses nos ensinaram lições valiosas sobre integridade, transparência e propósito. As empresas Almeida sobreviveram a uma tentativa de usurpação criminosa, mas isso nos dá a oportunidade de repensar fundamentalmente quem somos e o que representamos. Com slides cuidadosamente preparados, ela apresentou sua visão para o futuro do grupo. Uma reestruturação que manteria os negócios lucrativos, mas redirecionaria uma porcentagem significativa dos lucros para projetos sociais em Guarulhos e região. Além disso, continuou chegando ao ponto que sabia ser mais controverso, tenho o prazer de anunciar que Lucas Oliveira Almeida, filho biológico reconhecido de Roberto Almeida, assumirá a posição de diretor de operações, trazendo sua formação em economia e sua integridade inquestionável para nosso time executivo. Houve murmúrios de surpresa pela sala, mas ninguém ousou objetar abertamente. A história extraordinária de Júlia e Lucas havia capturado a simpatia pública de uma maneira que tornava qualquer oposição politicamente arriscada. Por fim, Júlia concluiu, estou orgulhosa de anunciar a criação da Fundação Cleide Oliveira, dedicada a apoiar pesquisas em tratamentos renais e oferecer assistência a pacientes de baixa renda que necessitam de transplantes. A fundação será financiada com 20% dos lucros anuais do grupo. A reunião terminou com aplausos cautelosos, mas genuínos. Alguns dos presentes ainda precisariam ser convencidos, mas a maioria reconhecia que Júlia havia emergido de sua aprovação não apenas viva, mas transformada, uma líder com propósito e visão. 3 meses depois, em uma tarde ensolarada de domingo, Júlia, Lucas e Dona Cleide, agora completamente recuperada, caminhavam pelo Parque Bosque Maia, o pulmão verde de Guarulhos. A notícia que haviam recebido naquela manhã ainda os deixava extasiados. Não consigo acreditar, Júlia comentou, segurando um envelope branco com o símbolo do laboratório. Grávida. Estou realmente grávida. O teste de gravidez havia confirmado o que ela suspeitava há semanas. O filho de André, concebido antes da tentativa de assassinato, crescia agora em seu ventre. Uma última ligação inesperada com o homem que havia tentado tirar sua vida. Como se sente? Perguntou Lucas, preocupação evidente em seu rosto. Ele sabia o quão complicada era aquela situação. Estranhamente em paz, respondeu Júlia, sua mão pousando suavemente sobre o ventre, ainda imperceptivelmente alterado. Esta criança não tem culpa dos erros do pai. E terá algo que nunca tive. A verdade desde o início. Saberá exatamente quem é e de onde veio. Dona Cleide, caminhando lentamente entre os dois, sorriu com a sabedoria que apenas alguém que viveu grandes dramas poderia ter. A vida sempre encontra um caminho de continuar, de renovar, mesmo após as maiores tragédias. Sentados em um banco sob uma grande árvore frondosa, os três contemplaram o futuro que se abria à frente. Um futuro construído não sobre mentiras convenientes, mas sobre verdades difíceis e escolhas conscientes. Nunca imaginei que minha vida tomaria este rumo, refletiu Júlia. Perdi tudo o que achava importante. Minha identidade, minha posição, minha segurança, apenas para descobrir que o verdadeiramente importante estava esperando para ser encontrado. Lucas assentiu, compreendendo perfeitamente. Em poucos meses, havia transitado de coveiro de baixa renda para executivo de uma das maiores empresas da região. Mais importante que isso, havia encontrado uma irmã, reconectado-se com seu pai falecido através das histórias que Júlia compartilhava e ajudado a salvar sua mãe. Acho que é isso que significa realmente renascer,
disse ele. Não é apenas sobreviver à morte, mas encontrar um novo propósito depois dela. No horizonte, o sol começava a se pôr sobre Guarulhos, lançando tons dourados sobre a cidade que havia testemunhado tanto drama, tanta dor, mas agora também tanto recomeço. A jornada de Júlia, da morte aparente ao renascimento literal e metafórico, havia chegado a um ponto não de conclusão, mas de transformação. A criança que crescia dentro dela representava essa transformação da forma mais pura. Vida emergindo das cinzas da traição, esperança brotando do solo do desespero. E ao seu redor, uma família reconstruída sobre alicerces de verdade e aceitação, não de segredos e convenções sociais. O que acha de Renato se for menino? Sugeriu Júlia subitamente, um sorriso brincando em seus lábios. Significa renascido. Lucas riu. Perfeito. E se for menina? Esperança, respondeu Dona Cleide suavemente, porque é isso que esta criança representa para todos nós. Enquanto caminhavam de volta para o carro, juntos como a improvável família que haviam se tornado, Júlia refletiu sobre a extraordinária jornada que a trouxera até ali. Da mansão luxuosa ao caixão sufocante, do pequeno apartamento no conjunto habitacional, à sala de cirurgia, onde doou parte de si mesma para salvar a mãe que nunca soubera que tinha. 6 meses depois, na recém-inaugurada ala pediátrica do Hospital Municipal de Guarulhos, financiada pela Fundação Cleide Oliveira, Júlia deu à luz uma menina saudável. Com Lucas e Dona Cleide ao seu lado, ela olhou para o rostinho perfeito da criança e sussurrou seu nome, Esperança Oliveira Almeida. Na mesma semana, Lucas completou sua graduação em Economia, recebendo o diploma com honras. O evento foi discretamente assistido por sua mãe e irmã, ambas orgulhosas do homem que, contra todas as probabilidades, havia não apenas transformado sua própria vida, mas salvado a de Júlia, literalmente e metaforicamente. Enquanto isso, na penitenciária feminina de Santana, Patrícia Vieira cumpria o primeiro ano de sua sentença de 20 anos por tentativa de homicídio, fraude empresarial e diversos outros crimes financeiros. Isolada e abandonada pelos antigos aliados, ela passava os dias repassando mentalmente onde seu plano havia falhado, incapaz de aceitar que sua derrocada começara no momento em que subestimara o poder de conexões humanas genuínas, algo que nunca valorizara em sua busca por poder e riqueza. Em uma tarde de sábado, um ano após os eventos que haviam transformado suas vidas, Júlia, Lucas, Dona Cleide e a pequena Esperança visitaram o cemitério São Judas. Não para lamentar uma perda, mas para marcar um renascimento. Diante do mausoléu da família Almeida, agora renovado para incluir a verdade completa sobre seus membros, Júlia depositou um buquê de rosas brancas. "Obrigada, pai", murmurou, tocando a lápide de Roberto Almeida, "por me amar mesmo não sendo sua filha biológica, por criar a conexão que eventualmente me salvaria, mesmo sem jamais imaginar como." Lucas colocou o braço ao redor dos ombros da irmã, sua própria gratidão silenciosa ao pai que nunca conhecera verdadeiramente, mas cujas escolhas complexas haviam, por fim, reunido seus filhos de maneiras que ninguém poderia prever. Na sede das empresas Almeida, agora rebatizada como Grupo Almeida Oliveira, uma nova era havia começado. Sob a liderança conjunta de Júlia e Lucas, a corporação não apenas recuperara sua estabilidade financeira, mas estabelecera novos paradigmas de responsabilidade social e transparência corporativa. O escândalo que quase destruíra o império familiar acabara por transformá-lo em um modelo de negócios ético para o século XXI. A mansão dos Almeida, no bairro dos Pimentas, outrora símbolo de isolamento e privilégio, fora convertida em um centro comunitário e educacional, oferecendo oportunidades para jovens de baixa renda de Guarulhos. Júlia agora vivia em uma casa menor, mais aconchegante, próxima ao parque, um lugar onde Esperança poderia crescer com simplicidade e consciência de seus privilégios. Numa noite tranquila, enquanto Esperança dormia pacificamente em seu berço, Júlia encontrou Lucas na varanda, contemplando as luzes da cidade que se estendiam até o horizonte. "Às vezes ainda não acredito em tudo o que aconteceu", confessou ela, juntando-se a ele.
Eu penso nisso todos os dias, respondeu Lucas. Se eu tivesse chegado alguns minutos mais tarde ao cemitério naquele dia... Júlia estremeceu com a lembrança, mas não chegou. Estava exatamente onde deveria estar, no momento exato. Ela fez uma pausa reflexiva. Acho que finalmente entendo por que meu pai, Roberto, manteve tantos segredos. Ele tentava proteger a todos à sua maneira. Os segredos quase destruíram tudo, Lucas ponderou. Foi a verdade que nos salvou no final. Júlia assentiu, a sabedoria duramente conquistada evidente em seus olhos. E é com verdade que criaremos esperança, que administraremos a empresa, que viveremos cada dia daqui para frente. No quarto ao lado, Dona Cleide ninava suavemente a neta que resmungava durante o sono. Seu corpo, revitalizado pelo rim de Júlia, havia recuperado forças suficientes para que ela pudesse desfrutar desta segunda chance. Não apenas de vida, mas de família completa. Décadas de segredos e sacrifícios finalmente davam lugar a uma existência baseada em honestidade e aceitação. A história extraordinária da ressurreição de Júlia Almeida gradualmente deixou as manchetes sensacionalistas, tornando-se parte do folclore urbano de Guarulhos. Pessoas ainda apontavam discretamente quando ela caminhava pelo shopping ou levava a esperança para brincar no parque. Mas com o tempo, o fascínio cedeu lugar ao respeito pela transformação que ela promovera não apenas em sua própria vida, mas na comunidade ao seu redor. Para Lucas, a jornada da pobreza à riqueza, de filho não reconhecido a executivo respeitado, trouxera não apenas conforto material, mas uma compreensão profunda sobre o verdadeiro valor das coisas. Seu trabalho no cemitério, que muitos considerariam humilhante, havia sido o catalisador de toda a transformação. Um lembrete constante de que dignidade não vem de títulos ou posses, mas de integridade de caráter. Em seu aniversário de 3 anos, Esperança corria alegremente pelo jardim da casa, perseguindo borboletas com a inocência de quem desconhece o drama que precedeu seu nascimento. Seu cabelo escuro e olhos expressivos lembravam vagamente André, mas sua personalidade vibrante e determinada era puro reflexo de Júlia. Um dia teremos que contar a ela toda a história, comentou Lucas, observando a sobrinha com evidente adoração. Sim, mas a verdade completa, sem omissões, respondeu Júlia. Ela saberá que nasceu do engano, mas foi criada no amor. Que seu sangue carrega uma história complexa, mas seu futuro pertence apenas a ela. A festa de aniversário reuniu não apenas a pequena família, mas também funcionários da fundação, médicos que haviam participado do transplante, e até mesmo Margarida, que finalmente aceitara o extraordinário rearranjo familiar. Era uma celebração não apenas do nascimento de Esperança, mas do renascimento de todos eles. Quando o sol começou a se pôr, lançando uma luz dourada sobre o jardim, Júlia tomou a filha nos braços e sussurrou: "Você é nosso milagre, sabia? Nossa prova de que, mesmo das circunstâncias mais escuras, a vida encontra um caminho de florescer." Lucas e Dona Cleide se juntaram a elas, formando um círculo de proteção e amor ao redor da criança. Naquele momento perfeito, cristalizado no tempo, a jornada de Júlia, da morte aparente ao renascimento, da herdeira enganada à mulher de propósito, atingiu uma espécie de conclusão. Não um final, pois a vida continuaria com seus desafios e surpresas, mas um ponto de equilíbrio. Um momento em que o passado, com todas suas dores e revelações, encontrava paz no presente e esperança no futuro. Um recomeço verdadeiro, fundamentado não em ilusões, mas na mais profunda e libertadora das verdades. Que família é muito mais que sangue, que riqueza é muito mais que dinheiro, e que às vezes precisamos perder tudo para descobrir o que realmente importa. Fim da história. Muito obrigado por chegar até aqui. Esperamos que a história de Júlia e Lucas tenha emocionado você. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um gostei no vídeo. Isso nos ajuda muito. Todos os dias trazemos novas histórias emocionantes sobre a vida. Então, fique à vontade para explorar e encontrar a sua favorita. E claro, queremos saber sua opinião. O que achou dessa jornada de renascimento em Guarulhos? Conte pra gente nos comentários. Nos vemos amanhã com mais uma história incrível.